capital inteiramente público, ao passo que as sociedades de economia mista possuem o capital misto, ou seja, existe ali um capital público e um capital dos particulares. E em relação à organização social, as empresas públicas admitem qualquer forma societária permitida em direito, ao passo que, por outro lado, as sociedades de economia mista somente podem ser constituídas sob a forma de sociedade anônima. Vistas as entidades da administração indireta, vamos passar agora ao estudo das novas figuras jurídicas introduzidas pela Emenda Constitucional número 19, de 4 de junho de 1998, chamada também de Emendão ou de Reforma Administrativa, e que modificou vários dispositivos do capítulo referente à administração pública na Constituição Federal. A organização administrativa brasileira sofreu importante modificação nos últimos anos, principalmente porque vem se consolidando uma forte tendência no sentido de tirar do Estado certos serviços ou atividades que podem ser desempenhados pelos particulares. O que se quer com isso é descongestionar o Estado, ou seja, torná-lo menos centralizador, fazendo com que a iniciativa privada participe mais ativamente de certas atividades, tais como a prestação de serviços públicos, e com isso passe a substituir a atuação do Estado nas funções que não lhe sejam privativas. O problema gerado pela reforma administrativa de 98 é que ela trouxe alguns institutos dotados de prerrogativas, isto é, de certos privilégios que destoam até mesmo dos princípios gerais que regem a administração pública. O professor Celso Antônio Bandeira de Mello é um dos maiores críticos dessa emenda e aponta as incoerências por ela geradas. No entanto, o que cabe a nós aqui é um estudo mais prático, razão pela qual passaremos a verificar as características e peculiaridades de cada instituto criado, começando a partir de agora pelas agências reguladoras. As agências reguladoras são autarquias sob regime especial, ou também designadas autarquias especiais, criadas para disciplinar e controlar certas atividades. Como, na realidade, elas são uma espécie do gênero autarquias, a elas se aplicam todas as normas referentes às entidades, inclusive no que se refere ao regime dos servidores a ela ligados, que é o estatutário e não o regime da CLT. A ideia da criação dessas autarquias especiais é a de que pudessem desfrutar de uma liberdade maior do que a liberdade das demais autarquias. Por isso, tem a finalidade de disciplinar e de controlar certas atividades, podendo até mesmo aplicar sanções àqueles que descumprem normas. As agências reguladoras, das quais já devem ter ouvido falar, são a ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, vinculada ao Ministério das Minas e Energias, que regulamenta e fiscaliza a prestação de serviços necessários para geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. Também temos a Anatel, que é a Agência Nacional de Telecomunicações, vinculada ao Ministério das Comunicações, que tem por fim a fiscalização da prestação de serviços na área das telecomunicações. Temos também a ANP, que é a Agência Nacional de Petróleo, também vinculada ao Ministério das Minas e Energia, criada para regular a prestação de serviços relacionados às atividades de petróleo. A ANS, Agência Nacional de Saúde, vinculada ao Ministério da Saúde, criada por lei para regular e fiscalizar os serviços prestados pelos particulares na área da saúde. Temos também a ANA, que é a Agência Nacional de Águas, vinculada ao Ministério do Meio Ambiente, que é reguladora do bem público relacionado aos recursos hídricos. É importante lembrar que a CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, também recebeu a qualificação de agência reguladora, mas foi mantido seu nome original. Cada uma delas tem as suas leis próprias, conforme anotado na apostila. A questão que se faz é: em que consistem esses regimes especiais? A única diferença marcante do regime das agências reguladoras é a nomeação dos seus dirigentes
pelo Presidente da República, sob aprovação do Senado Federal, com mandato por prazo certo. Nisso se diferenciam das autarquias comuns, que têm seus dirigentes escolhidos pelos ministros aos quais estão vinculadas, sendo que não há prazo certo para o mandato. Outro instituto trazido pela reforma administrativa refere-se às agências executivas. O que vem a ser uma agência executiva? A agência executiva é uma qualificação feita pelo Presidente da República às autarquias e fundações que preencham 2 requisitos. Aqueles que tenham um plano estratégico de reestruturação e de desenvolvimento institucional em andamento e, segundo, que tenham celebrado contrato de gestão com o respectivo Ministério Supervisor. Esses 2 requisitos mencionados estão exigidos na própria lei que regula a qualificação de entes federais como agências executivas, que é a Lei 9.649, de 27 de maio de 1998. Na realidade, é um mero rótulo, ou seja, um atributo dado às autarquias e às fundações, que, quando são assim qualificadas, passam a dispor de maior privilégio referente à licitação, porque para as agências executivas há uma ampliação dos limites de isenção ao dever de licitar. Justamente por ser uma qualificação temporária, não vamos aqui exemplificar a agência executiva, porque amanhã elas podem perder esse atributo e tão somente voltarem à condição anterior, qual seja, de simples autarquias ou fundações, sem o benefício referente à licitação. Atenção para mais um probleminha aqui. Não confundir agência reguladora com agência executiva. A agência reguladora é pessoa jurídica de direito público, é autarquia em regime especial, enquanto a agência executiva, na realidade, é um rótulo, é uma denominação dada às autarquias e às fundações que apresentem um plano estratégico de reestruturação ou que celebrem contrato de gestão com o poder central. Quando, então, as autarquias e fundações públicas recebem essa qualificação de agência executiva, é porque lhes são atribuídas certas prerrogativas, certos privilégios em caráter temporário. Em breve resumo, podemos demonstrar que os pontos importantes referentes às agências executivas são os seguintes. A qualificação de agência executiva é feita pelo Presidente da República. Outro ponto importante, é possível somente para as autarquias e fundações públicas obterem essa qualificação. Terceiro, estas 2 entidades, para serem rotuladas como agência executiva, devem cumprir 2 requisitos, que são ter um plano estratégico de reestruturação e de desenvolvimento institucional em andamento e terem celebrado um contrato de gestão com o respectivo Ministério Supervisor. Já que estamos mencionando o contrato de gestão, o que vem a ser esse contrato de gestão? Na realidade, é outra figura jurídica também introduzida pela Reforma Administrativa de 98. E sobre ela vamos nos ater um pouco agora. Não existe bem uma definição legal do que seja um contrato de gestão. Ele é referido em algumas leis, mas só aquela que trata das organizações sociais buscou tentar uma definição. Trata-se de uma espécie de contrato administrativo que é celebrado ou com as autarquias e fundações públicas ou com pessoas alheias ao Estado, denominadas organizações sociais. Vamos ver como é que fica um quadro demonstrativo. Então, nós temos o contrato de gestão, que é aquele contrato celebrado entre o poder público e, de um lado, as agências executivas, ou seja, as autarquias e as fundações públicas. Mas também podem ser celebrados os contratos de gestão entre o poder público e as organizações